Olá meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. Hoje vou mostrar aqui um videozinho básico a explicar como é que eu começo a fazer as escolhas das minhas aves para levar às exposições. Estamos no final do mês de setembro, o tempo não tem sido o melhor amigo para a muda das nossas aves. Mas no entanto a primeira exposição aproxima-se a passos largos. Será na segunda semana de outubro, em Angeja, e então nós temos que analisar e tentar avaliar as melhores aves no momento para apresentá-las nessa primeira exposição. Como eu já tinha referido anteriormente, numa primeira fase eu separo as aves com um maior potencial, ou seja, aquelas aves que numa primeira fase demonstram um melhor potencial, eu separo-as por classes. Separo consortes de coroados e depois formo bandos das várias classes que existem nos Glosters. Ou seja, coloco consortes canelas com consortes canelas, coloco coroados canelas com coroados canelas. Tenho aqui também alguns intensos, neste caso misturados com os coroados. Coloco aves lipocrómicas com aves lipocrómicas para evitar picagem por parte das outras aves. São muito atraídas por estas penas amarelas e também os lipocromos brancos. Mais canelas coroados com alguns faunos também misturados. Azuis coroados com azuis coroados. Consortes azuis com consortes azuis. Intensos consortes com intensos consortes. Coroados buff com coroados buff. E por aí fora, meus amigos. Eu já no último vídeo tinha vos mostrado como é que eu faço. Esta é a primeira fase. Isto permite-me uma rapidez de avaliação relativamente às aves que estão separadas por classes. Então, nesta segunda fase, que é a que eu irei falar durante o vídeo de hoje, eu agarro nas aves com o maior potencial que eu vejo nos bandos que formei anteriormente e começo a analisá-las como se de uma exposição se tratasse. Neste caso, e vou dar aqui um exemplo, irei analisar os passarinhos com sorte azuis novos, ou seja, aves nascidas no decorrer da criação da época de 2022. Então o que é que eu faço? Eu mandei fazer este armário. Este armário ajuda-me sobremaneira, eu sou capaz de ter aqui 12 aves ao mesmo tempo para julgar. Embora neste momento eu esteja aqui a ocupar algumas gaiolas com outras aves, este azul coroado, por exemplo, é muito agressivo e não pode estar ao pé dos outros azuis coroados, e então mantenho-o aqui. Tenho também aqui duas aves lipocromas brancas coroadas, que também mantenho-as aqui porque desgraçadas, mesmo ao pé de outras aves brancas com sortes, picaram-lhes a cauda. Esta inclusive nem sequer tem cauda agora no momento. Tenho aqui também uma canela coroada que estava a ser picada na coroa pelas outras aves, e estou a ver se ainda consigo recuperar esta coroa, pois é um pássaro que salta à vista, que me diz muito, e então estou a tentar fazer com que a ave consiga que nasçam entretanto as penas, que o inchaço na zona onde ela era picada que baixe e que a coroa estabilize. Mas pronto, coloco os passarinhos e vou analisá-los um a um como nas posições por comparação, ou seja, analiso ave a ave, comparo a ave de cima com a ave do meio, comparo a ave do meio com a ave de baixo, a ave de baixo com a ave de cima e por aí fora. Neste caso, e como é uma classe onde eu tenho bastantes pássaros para analisar, eu coloquei aqui 3 e mais 3, 6 e mais 2, 8. Coloco 8 de cada vez. As aves melhores mantêm-se aqui, as aves mais fracas voltam para o local onde eu tenho todos os consortes azuis novos, nomeadamente para esta parte vazia, e volto aqui e escolho mais umas poucas aves para as gaiolas que ficaram vazias entretanto. E é assim, desta forma, que eu analiso todas as restantes classes. Ou seja, sejam buffs, sejam intensos, sejam TPDs, sejam canelas, sejam faunos, sejam lipocromos. É assim que eu faço a análise. Faço a comparação
deixo as aves acalmarem um pouco. Se eu ver que as aves estão muito estressadas, afasto-me um pouco, deixo as aves estabilizarem, até em termos de plumagem também. E vou analisando, confrontando ave com ave. Analiso a cabeça, analiso o bico, analiso as patas, analiso a cauda, o tamanho, a qualidade de plumagem, se tem muito flanco, se tem pouco flanco. E vou analisando e vou pondo de parte as aves mais fracas e ficando sempre com as aves mais fortes para fazer uma comparação. E afinal irei escolher aqui 3 ou 4 passaritos, se tudo correr bem, para levar à Angeja e competir nesta categoria. O mesmo se irá passar relativamente a todas as outras classes. Eu irei fazer, entretanto, irei-vos mostrar, entretanto, também como é que eu depois começo a treinar estas aves. Neste momento estamos a cerca de, sensivelmente, 3 semanas da exposição. E é nesta altura, mais ou menos, que eu começo a ligar a luz do teto, que eu não tinha a luz do teto ligada. E começo a ligar a luz do teto, eu só tinha aquela luz lá ao fundo ligada. E é neste momento que eu começo a ligar a luz do teto para as aves se ambientarem um bocadinho, a terem mais claridade, para depois não se estressarem, não fazerem uma muda da pena repentina no local da exposição, o qual vai estar bastante iluminado. E então eu começo a dar um bocadinho mais força de luz, não mais horas, mas mais força de luz para as aves se adaptarem, para evitar também aqui choques de luz e provocar depois eventuais mudas de pena repentinas. Como eu ia dizer, eu posteriormente irei-vos mostrar depois onde é que eu coloco as aves e como é que elas vão ser treinadas durante estas 3 semanas até as levar à exposição. Eu já referi aqui várias vezes, eu tenho uma técnica, eu mandei fazer uns suportes para estas gaiolas, não são estas propriamente, mas para gaiolas de formato IGBA, onde eu consigo encaixar o suporte na porta das gaiolas normais que eu tenho aqui de criação, e a gaiola de exposição fica sobre o suporte e os passarinhos entram e saem por vontade própria. Eu na gaiola de exposição coloco a água de beber e coloco a guloseima, as papas. Deixo apenas a comida nas gaiolas de criação. Isto obriga ao passarinho a, por iniciativa própria, entrar e sair da gaiola de exposição. Eu não tenho que agarrar o pássaro, não tenho que estressar o pássaro, estar a tirá-lo da gaiola de criação, agarrá-lo, metê-lo na gaiola de exposição. Não. Ele irá fazer esse caminho por sua própria iniciativa, por necessidade de ter que beber água e pela gulodice de querer comer a papa. Ok? Eu depois irei fazer um videozinho a mostrar como é que eu faço, como é que eu programo aqui esta situação. Ok, meus amigos? Pronto. Espero que vos ajude. Esta é a forma mais fácil. Numa primeira análise, como eu disse, separar as aves por classes. Consortes com consortes, coroados com coroados, canelas com canelas, azuis com azuis, intensos com intensos, amarelos com amarelos, buffs com buffs, etc. Todas as classes que tenham no vosso canaril, separem numa primeira fase. Depois, durante 15, 20 dias, um mês, vocês conseguem ver, e sempre que estão a tratar dos passarinhos, há sempre aquelas aves que vos batem no olho. E vocês ficam logo com elas debaixo da alçada para, quando chegar o dia de terem que fazer a escolha para inscreverem as aves na exposição, já terem uma noção de quais as aves que irão escolher. Claro que depois é sempre diferente, e quando é classes onde tenham muitas aves, como é o meu caso nos consortes azuis, eu tenho à volta de, eu escolhi para mim, cerca talvez de 20 passarinhos com sortes azuis. Afinal, não irei levar estes 20, como é óbvio, irei levar talvez 3 ou 4. Portanto, tenho que fazer aqui uma escolha muito criteriosa, muito rigorosa, para tentar não me enganar e para tentar levar as melhores aves possíveis, independentemente da fase da muda em questão, mas as aves mais avançadas e que neste momento se apresentam em melhor forma, para representarem aqui o Canaril Santos Costa na primeira exposição que irá ocorrer, ok? Um forte abraço, amigos.